Hoje eu queria, assim, vir com esse propósito de passar um pouco da vida de uma pessoa que se converteu num momento de perseguição. Estou falando aqui do Saulo, que depois ele vai virar, vai mudar o nome para Paulo, né? Agora, um pouquinho só da história do personagem. Paulo, ou melhor, Saulo, pertencia a uma família de judeus, né? Da tribo de Benjamim, uma tribo muito importante, uma tribo que permaneceu fiel aos ensinamentos. Judá e Benjamim foram as duas tribos que permaneceram na doutrina de Deus, né? A obediência de Deus. E Saulo, sendo vamos dizer, um judeu, não um judeu, como você quiser entender, ele foi ensinado desde pequeno. Desde pequeno. Era costume que, a partir dos 5 anos de idade, começasse a se mostrar o alfabeto hebreu, o alfabeto hebraico para eles. Então, ele já a partir dos 5 anos de idade, ele começa a ser ensinado, e quando chega assim com 7 anos de idade, ele já passa a decorar, já está decorando muitos trechos das Escrituras. E se esse menino se mostrar interessado, quando ele chega assim, dos 7 até os 12 anos, ele vai aprendendo as letras, vai para a escola. E quando ele completa seus 12 anos, eles vê se ele tem aptidão para ir para uma escola mais elevada. E esse Paulo, ou esse Saulo, ele vai cursar escolas superiores. E ele tem, vamos dizer, a sorte, se é que pode dizer, de ter um professor chamado Gamaliel, que é um dos conselheiros, se é que pode falar, do Sinédrio, que uma vez ele foi usado por Deus para falar, olha, vocês não podem perseguir a obra de Deus, né? Gamaliel foi um desses homens aí. E Saulo, ele se formou, foi um jovem, e assim se tornou um fariseu, né? Da seita dos fariseus, pessoas estudadas, pessoas que tinham muito conhecimento da lei, da Bíblia, do Torá, acho que se falava de um tal de Mishá, que vamos dizer, é um estágio, é um estudo que se faz. Então, Saulo era uma dessas pessoas. Saulo era uma dessas pessoas que chegou nesse nível de conhecimento. Mas além desse nível de conhecimento, o Saulo também era um perseguidor dos cristãos naquela época. A ponto de ele presenciar, de ele guardar as vestiduras, era a pessoa que estava ali, vamos dizer, de certa forma, autorizando a morte do primeiro mártir da igreja, que se chamava Estevão. Então ele estava ali, guardando as vestes, porque quando ia jogar a pedra
para cumprir uma sentença de blasfêmia ou coisa assim, eles tiravam as vestes, porque era tanta veste em cima deles, eles colocavam tudo ali e praticavam aquela sentença. E Saulo era aquele que estava guardando as vestiduras daqueles homens que estavam apedrejando o Estevão. E tudo isso foi acontecendo. A cidade de Jerusalém estava numa polvorosa, estava numa agitação tão grande pelo crescimento que a igreja estava tendo. E os crentes estavam se esparramando, estavam indo para outras cidades. Pessoas estavam pregando o cristianismo, e por conta disso, esse moço chamado Saulo vai até o sumo sacerdote e pede cartas. É aqui onde eu entro, na leitura. Amém, irmãos? Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pergunta foi essa dele: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Glórias a Deus. E numa visão, esse aqui já é o Saulo, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo,
O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como de umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Olha, irmãos, só Deus mesmo para transformar uma pessoa e no momento de ele se põe como perseguidor, está na condição de perseguidor, convicto que ele está fazendo um trabalho para Deus, e de repente, Jesus aparece a ele e fala para ele: olha, você vai ser muito usado nas minhas mãos. Você pode imaginar isso na vida? Talvez na tua vida não foi tão rápido. Cada um aqui talvez tenha um testemunho diferente, um do outro. Eu posso contar um testemunho da minha vida. Eu posso contar que não foi desse jeito aqui que houve a conversão do Saulo. Mas para mim foi uma conversão quase que imediata, uma conversão total, no meu caso. Estou aproveitando aqui esse momento, não querendo me comparar com o texto, mas um dia de oração, em que estavam vários irmãos orando, e quando estava orando por mim, o Senhor me deu uma visão maravilhosa, inesquecível, e Ele não ficou me acusando de nada. Eles era um vulto assim que não estava no chão, né, pisando no chão, estava a uma altura de 1 metro, 1 metro e pouco, assim, na minha visão, e ele não via o rosto dele, não via as mãos dele, mas as vestes dele brilhavam, e ele falava assim: eu te amo, eu te amo. E quem estava comigo, a pastora Exudinha estava, é testemunha disso. Eu, descontroladamente, eu respondi: eu também te amo. Eu também te amo. Irmãos, eu não fiquei cego, como Saulo, mas eu emudeci diante daquela visão, diante daquilo. Eles me seguravam, pessoas assim, né? E maravilhoso. A partir daquele momento, Deus mudou a minha vida. Eu não chegava a ser que nem Saulo aqui, perseguidor, mas era soberbo, achando que tinha os pensamentos de religiosidade, coisas assim, que nos impediam de ter a revelação do Senhor Deus. Amados, isso foi mais ou menos em janeiro, fevereiro, não me lembro exatamente, de 1981, por aí. De lá para cá, Deus tem me usado, apesar das minhas falhas, Deus tem me usado. E hoje eu me considero uma pessoa presa no Senhor, né? Então, Deus, quando muda a vida de uma pessoa, Ele muda mesmo para ser usado poderosamente. Amados, eu quero dizer para os irmãos que o Saulo aqui estava convicto que assim estava fazendo a obra de Deus. E é o que muitas pessoas fazem hoje. Muitas pessoas têm a sua religiosidade, outros mais fanáticos,
matam em nome de Deus, como o caso aqui do Saulo, né? Que Deus manda fazer isso, Deus manda acabar com os infiéis e coisas desse tipo, usando o nome de Deus. A história é repleta, né, de exércitos que são movidos em nome de Deus. Mas Deus tem um propósito só, é de levar o evangelho da salvação, o evangelho que faz uma proposta: aquele que crer e for batizado será salvo. Neste caso, Deus usou um homem intelectual, um homem que tinha muito conhecimento das Escrituras, e quando houve uma conversão, aquilo tudo foi sendo costurado na mente, foi lembrando de versículos e versículos, e o homem usou aquele conhecimento que ele tinha, e Deus transformou tudo aquilo em argumento, diante de tanta resposta, diante de tanta pergunta. Uma das perguntas o irmão estava falando aqui, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já usando todo aquele conhecimento, Deus trouxe para uso na sua obra. Meu querido irmão, Deus muitas vezes permite que nós conheçamos muita coisa nesse mundo, para a gente passar a usar para a glória do Senhor nosso Deus. Tantos dons naturais, as habilidades naturais, a inteligência, os dons artísticos também, Deus usa para a sua glória. Se você tem alguma coisa natural, Deus usa essas coisas também para a sua glória. Usa tudo aquilo que você aprendeu e Ele separa: olha, isto aqui é para a sabedoria humana e isto aqui agora é para ser usado para a minha glória. Aleluia! Ele fez isso com o apóstolo Paulo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi presenteada, se é que pode dizer, pela conversão de uma pessoa intelectual. Você também e eu também, e quem me ouvir, pode ser usado, toda a tua inteligência, toda a tua capacidade, as tuas habilidades, a tua argúcia, todas essas coisas que uns têm mais, outros têm menos, mas tudo isso, você que é uma pessoa crente, diz: Senhor, usa-me. Senhor, tudo aquilo que o Senhor me deu, toda a força, até de ordem física, seja usada para a tua glória. Aleluia, Jesus. Ele está indo com cartas, com autorização para aprender, mas no meio do caminho, Deus muda a vida. Nós podemos ter os nossos planos, mas os planos de Deus são muito mais elevados, irmãos. Os planos de Deus, que Deus tem para as nossas vidas, são mais elevados. Quando Ele quando Ele se coloca no caminho, o Senhor Jesus fala: eu vou mostrar para ele o quanto vai padecer pelo meu nome. Já começa a dizer: olha, ele vai se converter, ou ele vai vir, mas eu vou mostrar para ele o quanto padecerá pelo meu nome. Quem é que quer andar no caminho do Senhor e já logo no começo já tem uma ideia, já tem uma visão, né, do quanto vai padecer? Primeiro porque ele era um perseguidor e
provavelmente teria que quebrar todas os conhecimentos, que ele tivesse todas as influências no meio da religiosidade, que ele estava preso, e além disso, agora teria que falar que Jesus, em vez de dizer que eles estavam errados, teria que dizer que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Quantas barreiras que teria que enfrentar. Amados, Deus passou para Saulo uma grande responsabilidade a qual ele não poderia fugir. Deixa-me dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Numa escala, vamos dizer, menor, cada um de nós aqui somos chamados a uma responsabilidade com o nome do Senhor Jesus Cristo. Por causa do nome do Senhor Jesus na nossa vida, nós precisamos abdicar de um monte de coisas. E você, quando luta contra isso, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você sabe, você conhece, não tem como você esquecer o que o Espírito Santo fica te falando. Ainda um dia desses, conversando com uma pessoa desviada do Evangelho, uma pessoa que entrou pelo pecado, enveredou pelo pecado, e diz: é um tormento. É um tormento você conhecer a verdade e todo dia você acorda, o Espírito Santo está falando ali. Durante o dia está falando, vai dormir, o Espírito Santo está ali falando. É como se fosse um aguilhão. Um aguilhão é aquele, sabe, aquela ponteira que caça peixe grande, né? Um tipo de um arpão, vamos dizer assim, né? Aquilo precisa ser enfrentado. Os aguilhões, para quem se afasta do caminho do Senhor, para quem não corresponde ao chamado de Deus, para quem se desvia. Eu acredito que seja desse jeito, irmãos. Acredito que seja assim. Então está lá agora o Saulo caído no chão, ouvindo aquela voz, os companheiros dele ouvindo aquela voz, mas não tendo a visão daquela luz, né? E cego agora, precisando ser levado. Entra na cidade, fica 3 dias ali. 3 dias sem ver, como se fosse assim, você vai ficar aí pensando no que você fez. Você vai ficando aí e você vai replanejar a tua vida, porque a tua vida daqui para frente vai ser diferente. Você vai ser usado na minha mão. Você já pensou ter uma conversão desse tipo, irmãos? Eu acho que ninguém aqui experimentou uma conversão desse tipo. Mas é porque Deus tinha algo muito glorioso e ao mesmo tempo muito difícil de passar. Deus teria que amadurecer de uma maneira rápida aquele homem. Glórias a Deus. Amados, nós, depois que nós viemos para o caminho do Senhor nosso Deus, temos momentos difíceis, temos momentos em que nós gostaríamos, nossa carne, gostaríamos de ficar quietos, mas não tem jeito. Não tem jeito, a gente tem que prosseguir em direção ao alvo. Glórias a Deus.
Aleluia, Jesus. 3 dias ali, meditando, orando, e talvez fazendo perguntas, perguntando o que será que vai acontecer comigo, e perguntando o que devo fazer, qual é o próximo passo, não estou enxergando, e orando. E o maravilhoso, ele tem uma visão de um homem chamado Ananias, que vem e põe as mãos sobre ele. Quando a coisa é de Deus, irmãos, tem confirmação do outro lado também. Tem confirmação, glórias a Deus. Primeiro o Espírito Santo testifica dentro de você aí. Primeiro ele fala fortemente dentro do teu coração, esse é o caminho. E Deus prepara, talvez até um pregador, Deus prepara um momento, uma pregação, um ensino, uma música, e aquele meio de comunicação, seja falado, seja eletrônico que for, ele vem e fala profundamente ao coração da gente. Deus trabalha, irmãos, para que haja conversão das pessoas. O tempo todo Deus está fazendo isso. Talvez não na forma aqui de uma visão, mas Deus prepara pessoas para pregar para nós. Deus, muitas vezes nós podemos ser o Ananias desse texto que eu li aqui. E talvez tenha um Saulo orando, pedindo uma direção na sua vida. Então coloque-se, ponha-se também em oração simultânea, diz: Senhor, me usa poderosamente. Quem sabe tem uma pessoa que está sem direção, uma pessoa que precisa da minha presença. Esse Ananias foi diferente. Esse Ananias, ele tinha uma missão. Ele tinha que ir impor as mãos num homem que era sabidamente um perseguidor. Você pode imaginar uma situação em que, olha, você tem que orar pelo homem que está com cartas para prender você. Já pensou? Você sair da sua casa, vai até uma rua lá chamada direita, lá tem um homem que tem umas cartas autorizando a te prender. Você tem que ter a direção de Deus. O Senhor falou para ele, vai. Ele tentou aqui meio que negociar, falou, Senhor, mas será que o senhor está certo? É essa pessoa mesmo? Será? Mas ele é o perseguidor. Falou, vai, Ananias, vai, porque ele vai ser muito usado nas minhas mãos. Glórias a Deus. Aleluia. Deixa eu encorajar você, irmão. Deixa eu me encorajar também eu com a minha palavra. Com essa palavra aqui. Encorajar a minha pessoa com essa palavra. Muitas vezes a gente põe em dúvida, será que essa pessoa, que ela vai, mas essa pessoa é assim, a gente fica tentando, né, dar uma instrução para Deus, mas será que essa pessoa, irmão, não deixa Deus, que Deus vai trabalhar no coração daquela pessoa. Será que esse viciado vai ser usado na mão de Deus? Né? Será que tem jeito para esse criminoso? Né? Nós pomos limite no poder de Deus. Meu irmão, não dê limites ao poder de Deus. Você pode ser o Ananias. Você pode ser o Ananias desse texto aqui. Você pode levar a palavra para pessoas que você não dá o mínimo valor. Né? Às vezes pode ser uma pessoa, mas essa pessoa é muito intelectual, como é que eu vou levar a palavra para ele? Né? Talvez Ananias falou, não, mas ele é doutor Saulo.
É, mas às vezes você pode ser o Ananias dessa história aqui, irmãos. Você pode ser aquele que vai dizer: Saulo, irmão Saulo. Olha só como ele se dirigiu. Falou: Saulo, olha aqui, vou usar a palavra aqui. Glória a Deus. Irmão Saulo. Olha só, o fulano nem era batizado. Nem era batizado. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, o versículo 17, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Vai dar a visão e outra coisa, não vai ficar só nisso não. Você vai ser cheio de Espírito Santo. Você, estando cheio de Espírito Santo, você vai fazer a obra de Deus. É mais ou menos isso que estava acontecendo ali, né? Glórias a Deus. Porque para se fazer a obra de Deus, conforme já estamos falando, já falamos outro dia aqui, somente estando cheio do Espírito Santo de Deus. Se não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, vamos frequentar a igreja, vamos conhecer a irmandade, vamos ter conhecimento das escrituras, das letras, que tudo é muito bom, mas é incompleto. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque estando cheio do Espírito Santo, Saulo, Deus já te mostrou aí, né? Vamos dizer que eles estendessem a conversa numa profundidade. Vamos imaginar uma situação dessa. Saulo estava dizendo: olha, Jesus já me mostrou que eu vou ser perseguido nessa cidade. Ele aqui acaba sendo perseguido a ponto de pessoas estranhar. Se ele continuar lendo o texto aqui, falou: ué, o que aconteceu com ele? Não é aquele lá, é aquele lá mesmo. Mas ele está falando ao contrário. Ele está falando ao contrário mesmo. Então, eu acho que ele está fingindo aí. Por algum tempo as pessoas não acreditam mesmo que você se converteu, viu? Que você se batizou mesmo, viu? Que você vai ser um crente mesmo, né? E a gente vê o pessoal vindo do mundo. Eu já vi muitas pessoas que vêm naquela empolgação e depois não dá em nada. Se batizam, né? E até parece que vai ser muita coisa, mas de repente volta. A gente conhece exemplos disso, né? Mas eu queria dizer aos irmãos que estão presentes aqui: se encha do Espírito Santo. Se você ainda não é cheio do Espírito Santo, procure ser cheio do Espírito Santo, irmão. Glórias a Deus. Estando cheio do Espírito Santo mesmo, transbordando. Não é receber o dom, receber aquela coisa assim, não. Procure se encher. Como é que se enche do Espírito Santo? Bom, quem enche não é igreja, não é pastor. Quem enche e transborda do Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Fogo que queima, fogo que transforma, fogo que purifica. Glórias a Deus. Amém? E diz aqui essa escritura, em versículo 18: e logo lhe caíram dos olhos como de umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Glórias a Deus. Foi um dos batismos, um dos momentos mais rápidos de batismo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica questionando, falou: aonde que é o lugar que batiza?
Posso me batizar? Amém? A gente costuma fazer aí um ensinamento, uma instrução, mas assim que a pessoa recebe o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, imediatamente ela já procura cumprir o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Um dos sacramentos que o Senhor Jesus deixou, né, foi o batismo, né, o batismo nas águas e a Santa Ceia. O batismo para ingressar na igreja do Senhor Jesus, no corpo do Senhor Jesus, né? E a Santa Ceia para manter a comunhão. Os dois mandamentos, os dois sacramentos, se é que pode ser assim, que o Senhor Jesus deixou estabelecidos. Glórias a Deus. Resumindo, o que eu quero deixar para os irmãos. Não duvide do trabalhar de Deus na vida das pessoas. Qualquer pessoa pode ser usada grandemente nas mãos de Deus, mesmo aqueles que a gente não dá valor nenhum para eles, e pode ser até pessoas que perseguem as coisas de Deus. Pode ser um intelectual, pode ser uma pessoa estrangeira. Chegam os estrangeiros, estão chegando muitos estrangeiros no Brasil. O Brasil é um dos países mais hospitaleiros que tem. Pessoas chegam de várias partes do mundo e eles não chegam somente para viver aqui. Nós temos que entender que muitas vezes eles são trazidos por Deus para receberem a salvação de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então você se colocando no lugar de Ananias diz: Senhor, será que essa aqui é uma grande oportunidade para eu levar o evangelho para essa pessoa? Né? Pode ser que Deus fale assim: vai. Vai. Glórias a Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.